Essa semana temos a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, para decidir sobre a taxa de juros, a taxa básica de juros, a Selic. Sobre isso e outros assuntos econômicos, a gente fala ao vivo com o economista Carlos Rotz, planejador financeiro e sócio fundador da A7 Capital. Bom dia, Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Tudo certo. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer falar com você também. Carlos, a gente já quer começar sabendo quais são as perspectivas para a taxa de juros. Olha, Fabrício, para essa próxima reunião dessa semana, a expectativa é que o Banco Central, e o Campos Neto, eles não mudem o discurso que vieram adotando nas últimas reuniões, e tampouco o discurso que foi usado até essa semana, junto com o ministro Haddad, a Tebet, no parlamento. Então, a expectativa é que o Banco Central continue com um discurso mais forte em relação ao controle de inflação, cobrando medidas e cobrando atuações concretas do governo sobre o desenho fiscal de longo prazo. Então, para essa reunião, a expectativa nossa é que não tenha nenhuma alteração, a expectativa é que a Selic se mantenha no patamar de 13,75 ainda, e o Banco Central, o Copom, em compasso de espera de medidas concretas do governo para que de repente se desenhe e se sinalize alguma coisa de redução para a próxima reunião. A gente chama então agora para a conversa o Diogo Schelp, nosso comentarista. Diogo. Bom dia. Diante desse cenário, as projeções indicam que pode haver uma tendência de queda na taxa básica a partir do semestre que vem, independente da aprovação do arcabouço fiscal, ou não? É absolutamente necessário que isso aconteça, que haja essa aprovação da nova regra fiscal para que haja uma sinalização, projeções mais baixas da inflação que permitam essa redução da taxa básica de juros. Bom dia, Diogo, tudo bem? Diogo, acho que os dados de inflação que saíram essa semana, tanto o IPCA quanto até o dado de IGPM, trazem um pouquinho mais de tranquilidade em relação a isso. No caso do Banco Central, o Campos Neto bate muito na tecla de alguns núcleos, de alguns setores específicos e alguns dados de inflação mais específicos, como o setor de serviços. E o setor de serviços ele veio puxando um pouquinho a inflação para cima. Em contrapartida, combustível e alimentação, carne, acabaram puxando um pouquinho para baixo. O que o Campos Neto vem dizendo é que essa inflação de curto prazo ela não faz preço na Selic nem na perspectiva de longo prazo. Então, por mais que essa inflação, por conta de ajuste de combustível, preço de carne, isso dá um respiro para os dados, para as projeções de inflação, a gente precisa de fato uma responsabilidade, o arcabouço fiscal, a gente precisa de fato de uma regra fiscal para passar a certeza, ou pelo menos uma expectativa para o mercado financeiro, de que vamos ter um controle entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada para dar uma tranquilidade maior e as perspectivas se tornarem umas perspectivas mais estruturais. Hoje o que acontece com a inflação de curtíssimo prazo vem mexendo, vem ajustando as expectativas sim, mas a inflação de longo prazo, que é ela que indita o ritmo de jogo de fato do mercado, das linhas de crédito e tudo mais, ela ainda está em compasso de espera em relação ao arcabouço e novos direcionamentos, tá? Carlos, o presidente Lula ele se comprometeu a aprovar a isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Como que isso pode afetar, então, o cenário econômico? A dúvida do mercado financeiro, quando foi apresentada primeiras informações do arcabouço fiscal, o mercado entrou em uma análise de querer explicar e entender, na verdade, melhor esses números, tá? Os números de arrecadação foram números que acabaram impressionando o mercado, são números muito otimistas do governo, então ficou muito na dúvida, Fabrício, de que maneira o governo ia conseguir chegar nos números apresentados sem que houvesse um aumento de arrecadação via aumento de carga tributária. E isso daí acaba indo de encontro com o que o governo imagina de arrecadação. Nas nossas contas aqui, esse ajuste que o governo está fazendo na tabela de imposto de renda, isso deve diminuir a arrecadação do governo para esse ano em cerca de 3 bi, para o ano que vem em cerca de 6 bi.
A própria votação do benefício de imposto de renda via ICMS, que está sendo votado e que está tendo briga, né, nessa semana, na quarta-feira, a votação aconteceu, mas era uma votação que, na prática, deveria ser suspensa. Isso aumentaria a arrecadação do governo em cerca de 90 bi. A própria taxação de exportação, isso ia aumentar a arrecadação do governo, o governo acabou voltando atrás. Então, na verdade, o que o governo precisa mostrar para o mercado financeiro e mostrar até para os especialistas também, é de que vai ter uma responsabilidade fiscal, que os números não são números utópicos, que vai ser buscado o aumento dessa arrecadação, vai ser diminuído os gastos também, né, que o governo tem. Só que, de fato, o que está acontecendo é um pouco o contrário, né? O governo até então, ele voltou atrás na questão de taxar as compras, né? Do varejo ali, da pessoa física também, e a questão de diminuir a arrecadação via imposto de renda do salário mínimo, tira dos cofres públicos algo próximo de 6 bi. E que, na verdade, o que a gente precisa hoje é o contrário, né? A gente precisa aumentar esse número, a gente precisa aumentar o número que entra no cofre do governo e não diminuir esse número em 6 bi. Schelper. Uma das críticas que vem sendo feitas ao arcabouço fiscal, essa nova regra apresentada pelo Fernando Haddad ao Congresso, é que ela não tem uma previsão de punição, de consequências maiores para o governo, caso o governo não cumpra as próprias regras que ele criou. Isso é algo realmente preocupante na visão dos investidores, e até que ponto o Congresso pode corrigir essa falha? É algo importante, sim, tá, Diogo? Por quê? O Lula vem batido muito na tecla de que, poxa, desde que ele entrou na política, desde antes, na verdade, de entrar na política, ele sabe que ele não pode gastar mais do que ele ganha. Tá, isso é uma premissa básica de finanças, né? Acho que todo mundo sabe, se você gastar mais do que você ganha, em algum momento essa conta fica descontrolada e a conta, de fato, não chega. Mas qual que é a responsabilidade caso esse discurso não seja colocado em prática? Você não tem. Então, ter uma responsabilidade que vá além de uma responsabilidade de fala ou de uma promessa de campanha é muito importante, né? O próprio Campos Neto, quando ele fecha um ciclo, e esse ciclo de inflação, e essa inflação não tem dentro da meta e nem tem no desvio de banda, ela não trabalha dentro dessa linha, o Campos Neto ele tem que vir e justificar o porquê disso, né? Então, o governo ele ter responsabilidade, que seja algo além de uma responsabilidade básica de, poxa, eu fui criado com essas orientações, de fato, é muito importante, tá? Carlos, e com essa nova regra fiscal, como que isso pode interferir na Bolsa e também no dólar nos próximos meses? A regra fiscal, Fabrício, ela traz um direcionamento e uma responsabilidade, né? Quando você investe dinheiro num país que tem as suas finanças um pouco mais organizadas, você tem uma percepção de risco menor do que países mais descontrolados. Então, quando você acaba sinalizando para o mercado de que você vai ter uma responsabilidade, você vai ter regras de gastos e que as coisas não vão caminhar de maneira aleatória, você acaba atraindo recurso para o país, e isso faz com que, naturalmente, no longo prazo, o preço das ações valorizem, porque você passa a trabalhar num ambiente econômico mais favorável para negócios, né? Então, a tendência é que as empresas elas lucrem mais, elas consigam investir mais justamente por conta dessa segurança, e o investidor estrangeiro ele coloca mais dinheiro no Brasil. Então, você tem um fluxo de entrada de dólar também acontecendo, e isso a tendência é que joga o preço da moeda para baixo. Quando você fere um pouco disso e você não passa para o investidor como um todo uma responsabilidade, ou no mínimo regras de gastos e controles para os próximos anos,
o investidor ele acaba colocando prêmios de riscos adicionais dentro desse país, né? Ele acaba exigindo mais prêmio ou até mesmo indo embora. Então, vale lembrar que o mundo ele vive um cenário hoje de controle de inflação, ele vive um cenário de juro alto. Então, é um cenário que em poucas vezes a gente viu alinhado com o Brasil. O Brasil, durante muitas oportunidades, era um país de juro muito elevado e inflação muito elevada de maneira isolada do resto do mundo, e não é o que a gente está vendo agora. Então, o destino, esse dinheiro precisa ter um destino. Se internamente a gente fizer o dever de casa, fizer o mínimo que seja um arroz com feijão ali, a gente pode absorver muito capital estrangeiro, a gente pode absorver muitos investimentos para o país, mas sem o mínimo de responsabilidade fiscal e sem dar a oportunidade do investidor fazer conta sobre até que momento e qual que é o risco que ele está correndo ao se colocar dinheiro no país, muitos deles vão preferir aguardar e ficar de fora do Brasil por enquanto. O governo tem colocado muito nas costas do Banco Central e da taxa básica de juros elevada a responsabilidade por uma economia que não está deslanchando ou que não tem uma perspectiva de crescer muito esse ano, nos próximos. Quando a gente fala da geração de emprego, por exemplo, o que mais o governo poderia estar fazendo, de fato, para gerar emprego, já que nós estamos no 1º de maio, Dia do Trabalho, e esse é um tema premente, em vez de apenas atribuir a taxa básica de juros à queda dos investimentos e assim por diante? Olha, essa semana a gente teve até uma notícia positiva em relação à questão de criação de vagas, né? O CAGED trouxe um número de 195 mil criações e a expectativa do mercado era, salvo engano, um número um pouquinho abaixo de 100 mil. Então, essa é a notícia positiva. Só que, Diogo, o governo terceirizar essa responsabilidade e ele atuar num discurso, né, para o público, para o eleitor dele, de que ele está fazendo o papel dele, o Banco Central não vai deixar o país crescer, isso me parece um pouco desproporcional. De fato, é muito difícil uma economia crescer com o nível de juros que a gente tem. A gente tem hoje uma Selic de 13,75%, o empresário buscar dinheiro, o empresário colocar dinheiro no negócio dele, né, e outras alternativas, crescer o negócio dele com essa taxa de juros, é muito difícil. Mas esse é o único problema? Não. O Campos Neto vem trazendo muito no discurso dele de que o número da Selic não é uma decisão dele, é uma decisão de um colegiado e que ela precisa de subsídios para cair. Vale lembrar que num passado não muito longo, a gente já teve situações de queda de juros sem que a gente tivesse uma estrutura econômica, uma estrutura fiscal para que essa queda ocorresse, e depois a gente precisou elevar juros tudo de novo. E para a economia isso é muito difícil. O empresário, quando ele coloca dinheiro na economia, quando ele faz contratações, quando ele investe o dinheiro numa nova matriz, numa nova fábrica e tudo mais, ele não faz uma conta de juros pelos próximos 12 meses. Ele coloca ali a conta de juros pelos próximos 5, 6, 7 anos. Então, esse é os juros que importa. De fato, assim, a reunião do Banco Central que vai acontecer agora na semana que vem, ela, mesmo se tivesse uma redução de juros, não significa que a gente teria águas calmas e um mar de rosas para navegar. O governo precisa, de fato, dar subsídios para que a gente tenha não só uma redução de juros, mas que a gente consiga ter um país com os juros ficando num nível mais reduzido do que está agora. Então, isso independe do Banco Central, da decisão, de fato, da meta da Selic. Isso precisa, de fato, de uma apresentação para o mercado, uma apresentação para o Banco Central de que teremos responsabilidades fiscais, teremos controle fiscal, controle de gastos pelos próximos anos. Senão, essa volatilidade de Selic que a gente já viu no passado, ela é tão prejudicial quanto uma Selic em nível elevado por um prazo mais longo. Tá certo, então. Carlos Rotz, economista, planejador financeiro e sócio fundador da Sete Capital, participou aqui com a gente. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Diogo.